assunto hoje que eu nunca falei antes, se chama mordomia. E é um assunto que eu fiquei pensando bastante durante a semana, mas eu quero começar com o Salmo 24. Pode abrir aí você, eu vou abrir aqui. Glória a Deus. Eu vou ler apenas o versículo 1 do Salmo 24, que diz assim: Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Glória a Deus. Esse versículo é pequeno, mas ele tem uma intensidade muito grande. Tudo o que existe, tudo que você pode imaginar, que existe, que você pode tocar, que você pode ver, que você pode pisar, o carro que você pode andar, o avião que você pode viajar, tudo pertence ao Senhor. As árvores no campo, as árvores na floresta, os pássaros, tudo que você pode ver com seus olhos pertencem ao Senhor. E eu quero falar sobre mordomia porque, à luz da Bíblia, a mordomia, o mordomo, é aquele que cuida dos bens do seu Senhor. Ele é um servo, um tipo de servo que tem um nível, um patamar mais alto. Ele está à frente do serviço. E eu quero falar com você nessa noite a respeito disso, porque eu vejo que nos dias de hoje nós temos deixado, de certa forma, de ser mordomos do Senhor. Então eu quero lembrar a igreja a importância disso. E o primeiro mordomo que eu percebi na Bíblia foi Adão. Porque Deus falou para ele: olha, está toda a criação para você cuidar. Deus deu uma ordem a ele: você vai plantar, você vai colher, você vai regar, você vai dar nome para os animais, vai cuidar das plantas. Deus deixou debaixo da confiança, deixou debaixo de uma autoridade que foi Adão. E Adão começou bem o seu trabalho, até ele fazer aquilo que Deus tinha falado para não fazer, que era para não comer do fruto daquela árvore. Mas é tão importante o trabalho do mordomo, nós temos que perceber isso nas nossas vidas. Aquilo que Deus nos deu para cuidar. E além de Adão, tem um outro mordomo que a gente conhece bem, que é o José. E eu quero ler com você o texto de Gênesis 39. Gênesis 39, versículo 1. Olha a importância de um bom servo. José foi levado para o Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor Deus estava com José. Frisa bem isso: o Senhor Deus estava com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu dono egípcio. Potifar viu que o Senhor estava com José e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Assim, José achou favor diante dos olhos de seu dono e o servia. E ele pôs José por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que Potifar o fez mordomo de sua casa e encarregado de tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar confiou tudo o que tinha às mãos de José, de maneira que não se preocupava com nada, a não ser com o pão que comia. Esse texto é muito intenso. A gente está acostumado a falar de toda a luta que José teve, de toda a tristeza, os traumas, tudo. Aqui ele já tinha sido vendido. Os irmãos já tinham largado ele numa cova, vendido ele para os ismaelitas, e ele foi comprado por um egípcio. E aí você imagina, o que poderia dar de errado? Tudo. Ele podia ter sido desobediente, ele poderia ter se rebelado, ele poderia ter se suicidado, ele poderia ter feito um monte de coisas.
Só que aquilo que eu pedi para você frisar, o Senhor estava com ele. Glória a Deus. A coisa que eu gosto de pensar em relação ao José, quando ele estava naquela cova, eu gosto sempre de falar isso, quando a pessoa se sente num buraco, que ela não tem para onde olhar, ela só tem como olhar para cima. A gente está num buraco sem saída, o único lugar que a gente pode olhar é para cima. E o Senhor demonstrou todo o seu poder, todo o seu amor, o seu cuidado com José. Ele foi um mordomo aciado, dedicado. Ele não se importou com o que ele passou. Ele podia ter falado, não, vou fazer de qualquer jeito. Mas não. Ele teve presteza, ele teve carinho, ele teve cuidado, ele teve capricho em tudo que ele fez. E você vê que lá na frente, por ele ter sido um bom servo, ele colheu coisas boas, porque lá na frente ele teve a família dele, ele teve o pai e todos os irmãos salvos, por causa desse tipo de atitude que ele teve. Glória a Deus. Ele podia ter se rebelado, podia ter feito um monte de coisas, ele podia ter deitado com a mulher de Potifar e ter morrido por causa disso, mas não, ele fez a escolha de ser um servo bom e fiel. Que eu e você sejamos assim, que a gente pense 1000 vezes antes de tomar uma atitude ruim, antes de fazer algo pensando, porque o outro fez tal coisa comigo, eu vou fazer tal coisa ruim também. Que a gente seja diferente, porque nós já somos escolhidos do Senhor. O Espírito Santo já habita em nós, porque nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo. Nós aceitamos o sacrifício da cruz para o nosso resgate. Então nós somos dele, ele vive em nós. Esse louvor é tremendo, eu nem lembrava mais da letra, porque ele é tão antigo. Eu já não lembrava mais da letra, mas ele tem uma profundidade. Que a gente não se acostume com o nosso dia a dia. Que a gente dê o nosso melhor em tudo que a gente for fazer. Se tiver medo, olha para cima. Se tiver aterrorizado por coisas, por pessoas, por situações, olha para cima. Nós sabemos que tem pessoas que não aceitam o seu chamado, que elas não querem o chamado de Deus. A gente sabe que vai ter pessoas na nossa vida que a gente vai falar do amor de Deus e que infelizmente não vai aceitar. Infelizmente, esse não é o desejo do Senhor. Mas vai ter pessoas também que vão acertar através de outras vidas. O importante é a gente não desistir. O Senhor nos deu uma missão. Nós somos mordomos do Senhor nessa terra. Nada do que acontece nas nossas vidas é por acaso. Você pensa em Jonas. Jonas, ele teve um chamado maravilhoso. Só que ele teve medo, porque ele olhou para o problema. Ah não, aquela cidade terrível lá, eles são homicidas, eles são tenebrosos. Ele colocou o problema na frente daquilo que Deus chamou. Ele só foi se arrepender e rever toda a situação quando ele já estava na barriga do peixe. Então não espere que coisas ruins aconteçam para que você acorde para aquilo que Deus te chamou. Eu sei que aqui não tem nenhum novo convertido, mas às vezes a gente, os crentes antigos, às vezes a gente esquece para que Deus nos chamou. Nós somos chamados para viver em abundância. E tudo aquilo que Deus coloca na nossa mão vai prosperar. Seja coisa material, seja coisa espiritual, seja um dom. Não tenha medo. Eu tenho uma pessoa na minha família que ela é uma ótima cozinheira. Vocês conhecem? Ela é uma ótima boleira. Só que às vezes o medo barra. Essa semana ela fez uma cesta de chocolate com ovos de Páscoa e chocolate e tudo mais. Vamos fazer uma rifa? Fazer uma rifa. Ficou com medo. O medo vem, gente, o medo vem para todo mundo. Só que nós enfrentamos o medo. E Deus abençoou. Deus abençoou. A gente não pode, porque nós somos filhos de Deus. Nós não fomos chamados para ficar... É como o pastor falou, nós somos chamados para ficar à direita. Não somos nem o povo da corte para ficar fazendo palhaçadas. Nós somos chamados para ser diferentes. O exemplo da Esther, da moça, né? Ela era uma adolescente, uma jovem Esther.
O capitão lá do rei, o general, mandou matar todo mundo, todas as moças, os judeus todos daquela época. Todo mundo que era vivo, que era judeu, tinha que morrer. Só que ela teve uma pessoa, que foi um tio dela, que a incentivou a prosseguir. Falou, não, vai, você vai ser capturada, você vai, como as moças, as donzelas que vão ser tratadas para o rei escolher. Ela teve um incentivo, que eu e você sejamos essa pessoa que incentiva. Porque ele poderia ter falado, não, seus pais me confiaram você, eu cuido de você, era órfã, eu cuido de você, eu não vou deixar você ir. Vai ser loucura você ficar no palácio, à mercê de tudo que acontece lá dentro. Mas ele não, porque ele via lá na frente. E ele era um homem abençoado por Deus. E ele sabia que Deus ia usar a vida dela. E o que ela fez foi tremendo. Ela ficou 1 ano sendo preparada. O que todo mundo ia gostar, né? Preparar os cabelos, a pele, a menina ficou perfeita. Só que ela foi escolhida porque o rei achou graça nela. Não é só porque ela era bonita, não. Ali tinha o poder de Deus. Deus usa quem Ele quer para abençoar a sua vida. Glória a Deus. Quando Deus tem um plano, não importa o que o inimigo quer fazer. O plano vai ser executado da maneira que o Senhor planejou. E o plano do Senhor era que ela virasse rainha. Porque ela tinha que proteger o povo dela. Ela tinha que proteger não só a família, o tio, ela tinha muita gente para proteger. E foi uma grande reviravolta. O que ela fez foi abençoado demais. De certa maneira, ela executou a mordomia que estava na mão dela. Aquilo que foi imputado para ela fazer, ela fez. E ela fez porque ela também sabia que Deus estava com ela. Assim como Deus foi com José. Deus também estava com Jonas. Jonas não percebeu isso. A diferença está aí. Jonas se acovardou. E ela não teve medo. Ela foi, ela enfrentou todas as barreiras. Então nós não podemos nos olhar para a situação que nós vivemos, não. Porque se a gente for ver, muitos de nós talvez não tenham motivo nem para sair da cama de manhã. Às vezes o desemprego está batendo a porta, as contas estão afundando a vida financeira. A gente não pode olhar para isso. A gente tem que ver que Deus colocou coisas em nossas mãos para que a gente execute. Eu quero que você pense nos dons que Deus já te deu. Você tem dom do quê? De oração, de interceder pelas vidas, de falar de Jesus, de abraçar. Tem pessoas que eu conheço que abraçam a gente, parece que você está abraçando Jesus. Não despreze os seus dons, não menospreze os seus dons. Use cada um deles. Se você sabe falar, se você tem ousadia para falar de Deus, use. Não espere chegar aqui no púlpito, não. Deus pode te dar dons maravilhosos, já deve ter dado. Tem pessoas que não têm o dom de falar, mas têm o dom de investir. E investe em pessoas, investe na igreja, investe em missões. A gente conhece gente assim. Tem pessoas que não congregam aqui e semeiam aqui, porque acreditam na obra. Isso é um dom. Glória a Deus. Não podemos menosprezar isso. Porque haverá um dia em que o Senhor vai nos cobrar. O que você fez com aquilo que eu te dei? Colocou no bolso? Escondeu? Todos nós fomos chamados. Todos nós. A Bíblia é cheia de servos bons e fiéis, cheia de mordomos. Vários deles. Eliezer também foi um mordomo. Ele trabalhava na casa de Abraão e Abraão falou para ele, ir lá na outra terra, achar uma noiva para a filha dele, para o filho dele. Isso é uma missão quase que impossível. Porque imagine a importância de achar uma mulher decente, uma mulher boa, para outro pai, não é para o filho dele, era para um outro pai. Será que o critério de avaliação desse pai é o mesmo do outro? Então são decisões importantes. A Bíblia é cheia de histórias assim, de pessoas que receberam coisas de Deus para fazer, e encorajados, e até mesmo sem coragem, enfrentaram o medo e foram.
O que Jesus fez por nós naquela cruz foi serviço de amor total. Ele derramou até a última gota de sangue para que a gente tenha liberdade, que a gente não despreze essa liberdade, não utilize essa liberdade com coisas erradas. Nós somos livres para adorar a Deus, e vai chegar um tempo que a gente não vai nem poder fazer mais isso. Eu e o Evandro estamos na faculdade, nós estamos experimentando isso, essa parte de não poder falar de Jesus. Está complicado. A gente ouve uma professora, que eu não sei se ela tem alguma religião, não sei. Sei que ela fala toda a aula, não existe psicólogo cristão. Porque a gente sabe que tem pessoas que são realmente pastores que atendem e falam, pastor é psicólogo cristão. O psicólogo que é cristão, psicólogo pastor. A gente sabe disso, só que ela gosta de bater nessa tecla. E isso é pra gente como se fosse uma afronta. Porque a gente tem que respeitar a professora, que é a autoridade da sala. E muitas vezes a gente tem que engolir seco para não dar mais confusão. Porque são 50 pessoas na sala de aula, imagina se cada um for falar do seu Deus. Né? Alguns professam a mesma fé que nós, mas outros não. Então a gente faz o nosso tete a tete com os nossos amigos e vamos indo num trabalhinho de formiga, mas sem medo. Sem medo de falar dele. Sem medo de mostrar ele. E sem medo de falar do que ele faz e fez nas nossas vidas. Não é fácil, não é. E vai ficar cada dia pior. A gente sabe disso. Vai ficar cada dia pior. Hoje eu vi um vídeo, passando os vídeos no Instagram, eu vi um vídeo daquele ator que fez o Jesus Cristo no filme do Mel Gibson. Eu esqueci o nome dele agora. Jim Caviezel. Isso, Jim Caviezel. E aí o vídeo fala que ele foi meio que cancelado em Hollywood. Vocês podem ver que depois daquele filme, ele já não era muito famoso. Ele fez aquele filme e ele ficou menos famoso ainda. Mas o Mel Gibson deu um alerta para ele. Quando eles foram produzir o filme, ele disse: esse filme vai fechar as portas para você. Você não vai mais trabalhar. Você não vai mais receber tantos convites. E como ele se converteu, né? Ele aceitou o sacrifício de Jesus na cruz, ele se converteu. Ele disse assim: eu não tenho medo. O que importa é eu professar aquilo que eu creio, o que eu acredito. E se eu tiver que carregar essa cruz, eu vou carregar. Ele podia ter pensado: mas eu não vou mais ganhar como eu ganhava antes, eu não vou mais ter tanta visão. Não. Ele ganhou muito dinheiro com o filme. Com certeza eles ganharam muito dinheiro. Talvez dê para ele viver com investimento sem precisar ter grandes filmes. Mas o que pegou para mim foi a escolha dele. Porque ele tinha tempo de desistir. Ele podia ter falado: não, Deus me livre, não quero ficar sem trabalhar, sumir da mídia. Sendo que quem está em Hollywood, o que mais quer é a mídia, é fazer grandes filmes, é estar à frente de tudo, ser famoso e tudo mais. Mas esse filme mudou a vida deles. Mudou mesmo. Porque é uma história real. E quando você é impactado com uma história real, tem a mudança. Há mudança. A história de Jesus nos muda. Infelizmente, a gente só repete muitos desses vídeos na época da Páscoa, mas a gente tinha que lembrar disso todos os dias. Todos os dias, como a Cris falou. Porque Ele morreu por cada um de nós. Por cada um de nós. E eu quero ler também sobre o servo. Deixa eu ver aqui, Mateus 25, 14. A parábola dos talentos. Mateus 25, 14. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. E então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2 ganhou outros 2.
Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Aproximando-se que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: o Senhor me confiou 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. O Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito eu colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. E aproximando-se também do que tinha recebido 2 talentos, disse: o Senhor me confiou 2 talentos, eis aqui outros 2 que ganhei. Então o Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Chegando por fim o que tinha recebido 1 talento, disse: sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu: servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então você deveria ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10, porque a todo que tem, mais será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lance-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. É sério isso. É sério. Receberam talentos. Vamos usar para os dias de hoje, os talentos que nós recebemos. E é interessante que fala, depois de muito tempo ele volta. Isso aqui está no texto que fala da volta de Jesus. Essas parábolas todas que tem aqui nessa parte, falam da volta de Jesus. E mais uma vez, o que a gente tem feito com os talentos que o Senhor nos deu? Esse aqui, preguiçoso, enterrou. Falou: não, eu sei, ele colhe onde não planta, ele é bravo, vou guardar. Nem raciocinou. Deus não te deu algo para você guardar. O que Deus deu é para frutificar, é para prosperar. O crente é próspero, não é só nas finanças. O ser humano que aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador é próspero. Em tudo que você coloca a palma da sua mão é próspero. O lugar onde você põe a planta do seu pé é próspero. O diabo tem que sair, não pode resistir. O primeiro abençoado pensou bem: não, eu vou ali que eu já sei o esquema, vou fazer assim porque vai dar em dobro. Servo bom e fiel, Glória a Deus. entra para a alegria do seu Senhor. Pensa no dia que Jesus voltar e a gente estiver na frente dele. Ah, Senhor, olha, eu fiz isso, eu trouxe aquilo. Ótimo, que bênção. Você soube usar o que eu te dei. Você soube onde aplicar o que eu te dei. Agora o outro não. A minha versão fala preguiçoso. Acho tão pesado preguiçoso. Porque ele teve preguiça até para pensar. Enterrar não é uma opção. Você pode não estar no púlpito pregando, cantando, evangelizando, mas você tem um dom. Aleluia. Deus te chamou, não foi à toa. De algum modo você pode abençoar a vida de alguém. De alguma maneira. Não seja imprudente. Seja prudente. Faça a coisa certa, as escolhas certas, com aquilo que Deus te deu. Se você está passando por um momento de desemprego, de problema nas finanças, ore a Deus, declare as palavras que o Senhor fala, que você é próspero. Você está passando por um momento. Lembre-se de José, olhe para cima. Deus não nos abandona. De maneira nenhuma, em momento nenhum. E existem alguns processos que nós vamos viver nessa vida em que o Senhor vai fazer um silêncio.
Às vezes a gente ora, Deus não responde. É um silêncio que parece um luto. Mas Ele está trabalhando. E Ele está trabalhando em você. Dentro de você. Porque o que vai prosperar em você vai vir de dentro para fora. Não é de fora para dentro. A riqueza que você tem maior é a sua salvação. A sua salvação, a comunhão com Deus que não se pode ver, mas se pode sentir. Como o vento que anda para um lado e para o outro, está no nosso meio, está no meio de nós e age aonde a gente não pode ver. Ele cura, Ele liberta, Ele nos dá visão, nos dá direção. A Páscoa dos judeus foi algo tremendo. E eles celebram a Páscoa de uma forma tremenda. Eu tenho uma prima que é judia e ela coloca lá no grupo, o grupo chama As Primas da Fé, que são as primas da minha mãe. Aí ali tem católica, a única evangélica sou eu. Católica, evangélica, judia, tem umas outras coisas que eu não sei nem como é que chama. E aí todo pedido de oração coloca lá. Então, ela gosta muito de colocar o Shabat, né, que é o descanso da sexta para o sábado. E ela celebrou a Páscoa e eles falam com um amor sobre a Páscoa deles, dos judeus, porque realmente é a libertação de um povo. É tremendo. E assim como nós, a nossa Páscoa de cristão é a nossa libertação. Glória a Deus. Nós somos salvos. Por alguém que nos amou primeiro, por alguém que estava lá quando Deus nos colocou na barriga da nossa mãe. Então que a gente tenha essa viva esperança de que nós somos diferentes e que possamos usar os nossos bens, que a nossa casa seja para a glória do Senhor, que sejamos mordomos das coisas que Deus nos deu, aonde a gente for. Se você é uma pessoa alegre, onde você anda, você como é que fala? Não é que constrange, você contagia, isso, fugiu a palavra. Você contagia. Jesus era assim, por onde ele andava, as pessoas iam atrás dele, sejam enfermos, sejam só para ver o Salvador, ele chamava as pessoas para ele, porque ele exalava amor. Se Ele habita em nós, o que nós devemos exalar? Amor, fé, esperança, transformação, mudança. Que as pessoas que andem perto de nós sejam mudadas por esse amor. Que elas sejam contagiadas com a nossa mordomia, porque quando a gente é um servo bom e fiel, as pessoas percebem que nós somos diferentes. Que aquilo que Deus nos deu, a gente multiplica, a gente não enterra. Porque o crente que enterra aquilo que Deus dá, tem cara de emburrado. Ninguém vê, ninguém percebe. É só mais um que passa. É só mais um. Que a gente não seja só mais um na vida das pessoas. Que a gente possa fazer grandes coisas com aquilo que Deus nos deu, com todos os dons, com todo o amor que Ele colocou na nossa vida. Que a nossa casa seja um celeiro. Não é cheio de comida, não é isso que eu quero dizer. Seja um abrigo, seja um lugar de prosperidade. Que o nosso trabalho seja um lugar onde as coisas fluam. Por mais que esteja difícil. Você é luz lá. Está difícil? Tira 5 minutinhos, vai no banheiro e ora. Trabalha sozinho? Faz limpeza? Ora, o tempo todo orando. Ora. Para que onde você estiver, seja um lugar abençoado. Trabalha no caixa de mercado, vendo um monte de gente diferente todos os dias, você tem a chance de dar um sorriso. A gente estava no mercado esses dias, uma mulher estava atrás da gente. Quando ela viu a caixa, ela falou, não, vou embora, não gosto dessa caixa. Trocou de caixa. Aí eu não tinha visto quem era a caixa. Aí eu olhei, eu falei, ela é emburrada. Né, mano? Ela é emburrada, a gente já viu ela antes. Bom dia. Tudo bom? Feliz Páscoa para você também. Ela é assim. Mas vai saber o que ela passa na casa dela? Será que ela queria estar trabalhando? Será que ela tem filho em casa? A gente não sabe. O problema é que a gente julga pela cara.
Que nem eu sou brava, então não faz, tem uma cara de bravo. Gente, eu não sou tão brava assim. Sou um pouquinho. Mas às vezes você não sabe o que a pessoa tem naquele dia. Às vezes a pessoa não consegue disfarçar, o que é o meu caso. Às vezes eu sou olha, disfarçar. Mas nós temos a luz de Jesus. Às vezes a gente está triste, está chateado, mas logo passa. Não dura um dia inteiro. Não pode durar um dia inteiro emburrado. Quando você acordar amanhã, pense em tudo que Deus te entregou e o que você vai usar para o seu dia. Aleluia. Que seja um dia, uma semana de paz. Orem por nós, que estaremos em semana de prova. Literalmente. Orem por nós. Para que Deus continue nos fortalecendo. Porque depois de velho estudar, não é brinquedo não. Não é não. Mas é onde o Senhor nos colocou. Que tem uma confirmação para a gente estar nesse curso. Não é à toa. E toda vez que o professor pergunta, por que você está estudando? Para ajudar pessoas. Porque o mundo está de pernas para o ar. E nós fomos chamados para fazer a diferença. Que você possa ajudar alguém com os talentos que o Senhor te deu. Que você seja abençoado, próspero, tudo que você for fazer. Que os seus planos você consagre ao Senhor. Não deixa de sonhar não. Pode ser impossível na aparência. Ai, nossa, isso parece impossível para mim. Não é impossível para Deus. E se Deus estiver calado, não estiver confirmando, espera e confia, porque na hora certa vai acontecer. Se não for plano de Deus, Ele vai tirar da sua mente, porque o Senhor já fez isso comigo. Eu tive um tempo pedindo uma coisa e não era plano de Deus, e Ele tirou e eu não senti. Então tenha essa certeza de que Deus vai fazer a vontade dEle na sua vida no tempo certo e na hora certa. Amém? Eu gostaria de orar com vocês. Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela sua palavra, meu Deus. E eu te peço nessa noite, Senhor Jesus, que o Senhor esteja fortalecendo os teus filhos, ó Pai. Que o teu Espírito Santo, Senhor, toque cada vida que está aqui, Senhor. Se tiver alguém, ó Deus, com tristeza no coração, na mente, ó Deus, que estiver sendo perturbado por algum problema, por alguma acusação, por alguma coisa do inimigo, Senhor, que o Senhor venha tocar agora e caia por terra todo o mal, em nome de Jesus. Senhor, visite cada lar, ó Pai, dos teus filhos que estão aqui, Senhor. Nós declaramos sobre a nossa casa, que seja uma casa de paz, um lar, um refúgio, um porto seguro para aqueles que precisam, Senhor. Que as portas estejam sempre abertas, ó Deus, para o culto ao Senhor, Pai. Que a nossa vida seja um culto ao Senhor todos os dias. Que não sejam só palavras, mas que todas as nossas atitudes sejam pensadas para o Senhor. Prospera a vida dos teus filhos, Senhor. Dá saúde, ó Pai. Se alguém estiver enfermo aqui, nós repreendemos toda enfermidade. Em nome de Jesus, reveste cada um, Senhor, com teu Espírito Santo. Batiza, ó Pai, aqueles que ainda não são batizados. Derrama fogo, Senhor, sobre as nossas cabeças. Queima o nosso coração a cada dia, Pai. Que sejamos cheios de Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Cada vida que não está aqui nessa noite, que o Senhor visite, ó Pai, o lar de cada um, Senhor. O Vinícius fez aniversário essa semana. Hoje é aniversário da Marília. Abençoa os teus filhos, Pai. Prospera a vida deles. Abençoa o nosso trabalho, Senhor. Nós entregamos e consagramos tudo que nós temos ao Senhor, ó Pai, porque nós cremos, ó Deus, que o Senhor vai voltar e nós apresentaremos as nossas obras, Senhor, e o Senhor vai se alegrar de nós, em nome de Jesus, ó Deus. Declaro sobre esta igreja uma semana abençoada, cheia da tua paz, cheia da tua unção, ó Deus. Revela-se aos teus filhos, Senhor, através de sonhos, na oração. Desperta o povo, Senhor, para a oração. Em nome de Jesus, abençoa a semana de cada um. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém? Obrigada, queridos. Deus abençoe.